Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. O pastor me chamou para pregar hoje, né? Deus me deu uma palavra. Antes de pregar, gostaríamos que orasse, né? Para agradecer a Deus por esse momento. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, Pai. Nós te exaltamos, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Ebenezer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do teu povo, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós repreendemos todo o espírito maligno, Senhor, roubador da paz, roubador da palavra, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos aqui neste lugar. O único motivo de estarmos aqui, Senhor, é para te louvar e agradecer por o Senhor ter morrido naquela cruz. E por aquela, Senhor, aquela morte, nós podemos ter vida, Senhor, nós podemos ter paz. Cubra, Senhor, a nossa família enquanto estivermos aqui, Pai, com teu sangue. Guarda, Senhor, as entradas e a saída de cada família, de cada um que está viajando, de cada um, Senhor, que está trabalhando, Pai. Guarde os seus, Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Amém. Amém. Um coração voltado para o Senhor. É a mensagem de hoje, né? E nada mais interessante, né, e mais justo de falarmos sobre, nesse sentido do coração, sobre Davi, né? Ele foi conhecido, né, como um coração, tanto quanto Samuel foi escolher, né, os irmãos de Davi pela aparência. Deus foi lá e falou que ele vê o coração. Então, daí a gente já vê que o coração de Davi era voltado para Deus, amém? Então, nós vamos abrir agora em 2 Samuel. Segunda Samuel. Esse daqui vocês podem encontrar, na verdade, no Salmo 18, mas como eu fiz as anotações aqui, então vai ser no 2 Samuel 22. E aí eu vou falando para vocês os versículos, porque eu não vou colocar na sequência, porque é bem grandinho. Mas coloquei as partes que mais me atentou. Então eu vou falando, vocês vão buscando. 22, versículo, vai começar pelo versículo 19. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou. Pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim. Não me afastei dos seus decretos, tenho sido irrepreensível para com ele. E guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao repreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revela puro, mas ao perverso te revela astuto. Salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para humilhar. Agora 35. E ele que treina minhas mãos para a batalha, tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me faz forte, alarga sobre mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam.
40. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair os meus pés e os meus adversários. Fizeste os meus inimigos fugissem de mim. 44. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservaste como líder das nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem. Saem tremendo das suas fortalezas. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltastes acima dos meus agressores, de homens violentos me libertastes. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso como o seu ungido, com Davi e seus descendentes para sempre. Amém? Gente, uma pessoa que escreve um salmo desse, realmente, né? É um salmo diferenciado. Aqui nesse salmo, eu vi algumas anotações referente quando que Davi escreveu esse salmo. Quando o Senhor livra Davi de seus inimigos e de Saul. Aí eu estava meditando nesse salmo, falei, gente, esse salmo é demais, porque Davi resume aqui, né, tudo que Deus é para ele. Mas o que eu acho mais interessante é um coração, né, voltado para o Senhor. Como que a gente imagina um coração voltado para o Senhor, né? A gente imagina... talvez esses salmos, esse Salmo 18, né, que a gente está aqui em 2 Samuel, mas também é referente ao Salmo 18. Ele nos fala onde que estava o coração de Davi. Davi entendia que aquilo lá, tudo que aconteceu com ele, e Davi, ele tinha acabado de sair de uma caverna, fugitivo. Davi ficou muito tempo fugitivo de Saul. E em nenhum momento Davi questionou Deus. Deus, o Senhor falou que eu ia ser rei e agora eu estou nessa situação dentro de uma caverna. Dentro de uma caverna, é assim que o Senhor faz? O Senhor me escolheu como rei, agora está demorando muito, e o Senhor não me coloca como rei, e ainda eu fico aqui dentro dessa caverna, tendo que fugir. Não, Davi não fez isso. Davi, ele entendeu que Deus tinha feito a promessa, ia cumprir. Mas como que Davi chegou nesse pensamento? Porque assim, a lógica seria nós falar, né? Reclamar para Deus. Nossa, porque assim, teve várias vezes que Davi quase foi realmente morto por Saul. Várias vezes. Uma dessas vezes foi quando ele acertou, né, uma espécie de flecha, não sei se alguma coisa pontiaguda, quase pegou Davi. Davi estava tocando a harpa, né? E mandaram o exército atrás de Davi para matá-lo. E tudo isso fazia parte de um plano para que Davi fosse forte diante dos seus inimigos, que ele entendesse que não ia ser um mar de rosas, né? E dali Deus estava preparando o coração de Davi para ele entender que Deus ia estar com ele, mas não ia livrá-lo das adversidades, né? Então, por isso que é tão difícil hoje em dia as pessoas entenderem a Bíblia. As pessoas falam assim, nossa, a Bíblia é contraditória, né? Porque as pessoas esperam que Deus faça tudo de mão beijada para o ser humano. O ser humano está numa situação de viver uma bondade maligna. Qual que é a bondade maligna, né? É a bondade do ser humano mesmo. Aqui em Ezequiel, em Jeremias 17, 9.
Jeremias aqui. Dezessete, 9. Aqui, ó. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta. Então, as pessoas, elas estão acostumadas com essa bondade humana. O que é a bondade humana? Bom, eu faço algo para alguém bondoso. Logo, eu não quero nada em troca. Será que não queremos nada em troca? Será, se a pessoa, de repente, ela fala para você, lá para frente, você fez algo por ela, né? Você sentiu no seu coração, e a pessoa não, digamos assim, ela não é tão grata assim. Qual que é o seu pensamento? Né? Será que não, tudo bem, não tem problema, ela não foi grata, mas Deus abençoe ela? Ou é assim, nossa, eu fiz tanto por aquela pessoa nem me agradeceu, ela fez isso comigo, ela falou mal de mim, é assim que ela me agradece depois de tanto que eu fiz por ela? É assim que a mente humana, ela funciona. A bondade humana é aceitar tudo, aceitar tudo, tudo é lícito, porque o amor prevalece, porque... E aqui Deus vai contra realmente essa bondade, essa liberdade do mundo. Deus está falando aqui que ele é amor, mas ele é justiça. Então, quando Deus fala assim, que o coração é enganoso, é que só ele é capaz de sondar um coração verdadeiramente. Né? Eu estava falando ontem para as meninas na célula, é como se fosse um raio-x, quando você vai no médico, você, né, faz um raio-x, você consegue enxergar, né, o que está acontecendo de errado. Até um médico avaliando você sem um raio-x, sem um ultrassom, não tem como, né? Ele não vai descobrir o que você realmente tem. E no caso do coração humano, muitas vezes a gente fala assim, eu não quero mais. E aí Deus está falando assim, bom, lá de cima ele está falando assim, não é isso que eu tenho para ele. E aí Deus vai nos revelando o que realmente existe no nosso coração. E se aquilo tiver alguma coisa de errado, Deus vai limpando, transformando e trazendo coisas novas para o nosso coração. E aí, quando essa palavra é muito forte, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sua doença é incurável, ou seja, não tem cura para o coração. Quando o coração é contaminado, e que nem eu ouvi um pastor pregando, eu falei assim, quando a pessoa é direcionada e não quer mais se arrepender, aí fica difícil. Por quê? Porque o coração dela está de pedra. Tá um coração duro, já não tem mais jeito, né? Mas aí quando veio Jesus, né? E no Antigo Testamento eles estavam vivendo de acordo com a lei, ou seja, eles tinham que cumprir tudo que a gente cumpre hoje, né? Nossos deveres de cristão, só que na carne, sem o Espírito Santo ajudar, sem o Espírito Santo transformar. Então, deveria ser muito difícil, né? Por isso que a lei era uma maldição. Você imagina a pessoa fazer mal para você, e você não sentir raiva dela, você não poder sentir raiva dela e irar contra ela. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda com isso, né? Ele vai, nós vamos, naquele momento a gente já pede para o Espírito Santo, tá tirando aquilo da gente, aquele sentimento, mas antigamente não tinha, né? E Davi... gente, é um diferencial, porque o coração dele tinha a ver com o coração de Deus mesmo, do próprio Jesus. Quando eu vejo Jesus falando assim, quando falam para Jesus assim, Jesus, tu és bom, né? Jesus fala assim, não, bom é Deus.
Aí eu fiquei muito pensando nessa. Eu falei assim, mas Jesus também era muito bom, né? Por que que ele falou que... Porque ele estava numa condição humana. E não dá para ser bom na condição humana. Ele dependia do Pai. Era a única maneira dele ser bom, né? Ou seja, se o Pai não estiver aqui comigo, se eu não tiver Espírito Santo, eu não sou bom, porque eu sou humano. Então, enquanto Jesus estava na condição humana, ele estava à mercê da bondade de Deus para ele. Então, Deus era bom com ele. É a mesma coisa. Não há na condição humana uma bondade sem interesse. Em algum momento, aquilo vai se parecer enganoso, né? Aceitar tudo não é amor. Nunca foi, e Deus nunca aceitou isso. Tanto que nós podemos ver aqui, ó, voltamos lá em 2 a Samuel, nós vamos entender que Davi era maravilhoso, mas Davi fez o quê? Pecou contra Deus. E dali para frente, as coisas começaram a mudar para Davi. Né? Aqui em versículo 11, né? 2 Samuel 11. Ali eu não vou ler detalhes, tá? Vamos só ir passando por cima, para quem quiser estar fazendo a devocional depois. Davi comete um adultério. E dali mesmo, Davi tendo todas essas, até mesmo parecido com Jesus, né? Ele era... Né, o jeito dele comandar, o jeito dele conduzir, né, a vida dele, o temor a Deus, a gratidão, dele entender que ele não era nada sem Deus, que Deus que vencia a batalha dele, que Deus que colocou a força que ele tinha, que Deus que deu o reinado para ele. Isso fazia ele, porque normalmente, vamos hoje em dia, né, vamos lá, por exemplo, na Câmara, lá em Brasília. Quando o homem tem um poder, ele costuma se corromper com aquilo. A maioria dos reis que existiram, eles se ensoberbeceram. Os reis eram considerados, dos povos pagãos, nem se fala. Eles eram considerados deuses. Até hoje, tem lugares que Faraó é adorado. Entende? Que... A deusa Diana, que é uma deusa que inventaram lá, né, é adorada. Então, eles colocavam pessoas como deuses mesmo. E reis, então, Nabucodonosor, ele queria ser adorado também. E aí, Davi era totalmente oposto. Ele entendia, realmente, ele tinha uma conexão com o coração de Deus muito forte. Deus, eu não sou nada. Quando ele fala aqui eu vou ler aqui primeiro, depois a gente volta lá. Então, Davi começou a decair. Não na sua crença, nem no seu coração com Deus, mas pelo fato do pecado. Ele pecou, e Deus falou para ele assim, ó, que ele fez escondido, né? Ele não assumiu, né, o erro dele. Ele não assumiu o pecado dele, né? Tem um salmo que fala assim, abençoado, bendito é aquele que as suas transgressões são apagadas, né? E ele pegou, Deus falou assim, eu vou perdoar ele, mas vai ter consequências. E hoje em dia a gente faz tantas coisas, né? O nosso passado vem repleto de tantas decisões. E quando nós aceitamos Jesus, nós tendemos a não querer mais essas consequências. Mas não é assim. Que até para Davi, né? Deus não poupou. Então, como que o mundo entende isso hoje? Nossa, mas que Deus é esse, né? Que fez... Que Davi amou tanto e deixou essas coisas acontecer com Davi, né? E as pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque o seu coração é enganoso. A sua mentalidade está presa no seu próprio coração, né? É a mesma coisa. O seu coração trabalha de maneira diferente. Deus trabalha com disciplina. Deus trabalha com amor. Deus sabe o quanto é importante no mundo espiritual
as coisas serem organizadas, serem de maneira correta. Deus não poderia passar por cima dos seus próprios decretos, da sua própria lei, da sua própria palavra, para beneficiar alguém. Seria contraditório, né? E nós somos contraditórios, nós seres humanos, né? Somos contraditórios, né? E Deus não é contraditório. Deus, a palavra dele é sim, sim, não, não, né? Nós que inventamos o talvez, né? E Deus, ele não poupou Davi. Davi precisava entender que o pecado dele tinha consequência. E Davi entendeu. Davi continuou amando a Deus, mas essa audácia dele, do começo como rei, diminuiu por causa de tantas coisas que aconteceram na vida dele, né? Deus teve misericórdia dele, Deus estava com ele, né, até o final da vida dele. Mas esse pecado e as consequências do pecado, ele às vezes deu uma paralisada um pouco em Davi. Você pode ver que depois aconteceu o abuso da filha de Tamar. Ele já não advertiu o filho que abusou, não teve consequências, não falam que ele foi lá e adverteu o filho. Depois Salomão veio e matou o próprio irmão. Daí, né, Salomão, ele perdoou Salomão. Depois Salomão queria matar o rei. Então veio uma sequência de tragédias. E aí é assim que o pecado faz. Por isso que fica tão difícil. É melhor você fugir do pecado do que depois você lidar com ele. Era melhor Davi ter, né, ele ter visto Betseba lá e fugido do pecado. Falar assim, eu vou sair daqui, eu vou para o outro lado. Do que todas essas tragédias. Então, às vezes, é melhor nós fugirmos do pecado, porque às vezes nós não vamos suportar as consequências desse pecado. Davi suportou, mas a gente vê aqui na Bíblia que não foi mais como antes. Davi não era mais como antes. Davi no começo você vê que vamos voltar lá em 2 Samuel, vamos ler algumas partes aqui. Olha só, isso foi antes do pecado, né? Foi antes do pecado de Davi. Davi, ele falou assim, ó, tu me livraste, 44, 22, 44, 2 Samuel. Tu me livraste dos ataques do meu povo. Preservastes como líder de nações, um povo que não conhecia, me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Aqui ele está falando assim, Deus, eu não era nada, eu fui perseguida pelo meu próprio povo, tu me livraste. Ele está falando aqui que Deus foi com ele, que mesmo ele tendo ficado tantos anos fugindo de Saul, mesmo ele tendo esperado aquele tanto de tempo depois da promessa, e ele escreveu esse salmo, né? E então Davi tinha um coração realmente voltado para Deus. Aqui, né, dá para se ver, de acordo com a vida dele, com o que ele escreve, com os seus salmos, que o seu coração era voltado. Mas teve esse pecado aí, que meio que Davi estava andando, né, correndo, e meio que ele começou a somente caminhar. Então, assim, eu estava lendo, né, eu estava fazendo essas devocionais durante esses dias, e eu estava falando assim, realmente o coração é enganoso. E Davi, nesse sentido, ele deixou se enganar no caso, né, por ter se envolvido com uma mulher casada, né. Mas referente à questão, né, do coração,
ele se deslizou ali, mas o seu coração sempre foi com Deus. E hoje nós vivemos num mundo onde a bondade é muito... aquela pessoa tem um coração tão bom, né? Aquela pessoa faz tantas coisas boas. E quando nós aprendemos, né? Não é pelas obras, né? E a gente entende que a obra é apenas uma consequência, né? Da sua boa conduta com Deus, da sua fé, da sua caminhada com Deus. É uma consequência. Ela não é, na verdade, a fé que é de ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Ela que estabelece, né? A nossa relação com Deus. E a nossa fé, ela é firmada na palavra. Então, irmãos, eu fiquei pensando, né? Falei assim, Deus, como ter um coração, né? Igual ao seu, né? Como Davi chegou a ser um rei amado, as pessoas davam coisas para eles, as pessoas temiam ele, chegava ele em algum lugar, as pessoas... E ele não se ensoberbeceu, ele sabia que era o Senhor. Como chegar nessa situação? Se hoje nós vemos uma pessoa já recebendo um cargo, chegando num lugar, a pessoa ela já se ensoberbece, é do ser humano, né? Ela tem se ela tem um poder, se é te colocada alguma coisa, ela já acha que é ela, que, né? Como que a gente pode chegar, Deus, nessa situação de sermos tão... Aqui está falando que Deus, aqui ó, no capítulo 22, versículo 28, salva os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Então, como chegar nessa condição de nunca acharmos que é nós, que a sabedoria vem de nós, que a capacidade vem de nós, que os dons vêm de nós, porque nós temos a falsa impressão de que muitas vezes, né? Eu fiz isso, nossa, eu sou o cara, eu não sei o quê. Não, é do ser humano, já está enraizado. Você vê, se o cara era um rei em Faraó, ele já achava que ele era Deus. Para você ter uma noção da loucura do ser humano, do coração enganoso desse ser humano. O cara, porque ele estava lá sentado num trono, ele era Deus. Como assim? Sabe? Ele nasceu humano, ele era humano. Então, o coração é enganoso. E só Deus, ele nos mostra esse caminho tão difícil, que é pegar o nosso coração, limpar, né? Tirar tudo que tem de engano. É como se todas as coisas que a gente acreditasse a vida inteira como fosse verdade, Deus coloca sob terra e Ele mostra um coração, uma dimensão totalmente diferente. Quando nós aceitamos Jesus, por isso que é tão impactante aceitar Jesus. Porque eu estava vendo um testemunho, o Rafael estava vendo um testemunho esse dia, o cara falando que ele chegou numa casa e que ele às vezes usava droga, ele bebia, e de repente num lugar, Deus começou a falar com ele, e ele tentou voltar para aquelas velhas práticas, ele não conseguia porque ele tinha tido um encontro com Deus. E é exatamente isso, quando Deus nos muda o coração, Ele mostra realmente o que Ele quer que nós sejamos, que o ideal, né? O que eu queria desde quando eu criei vocês no Éden. O que eu realmente queria é esse coração aqui, e é esse coração que eu vou te dar. E aí, pega aquele coração cheio de engano, cheio de maldade, cheio de bondade, né? Uma bondade emocional, uma bondade carregada de velhas práticas, de conduta errada, né? E Deus coloca um coração. Aquilo que você achava que você não queria mais, Deus vai te mostrar que você queria. Aquilo que você queria, Deus vai tirar e vai falar que não era necessário. E aí Deus vai começando a mudar os corações. E aí nunca mais você vai querer
ser aquilo que você era. Porque aquilo que você era, aquele coração, era um coração feio. Era um coração cheio de espinhos, cheio de coisa. É como se um coração na lama mesmo. Um coração que era emocional, movida ao seu emocional, às suas tristezas, às suas decepções, às coisas do passado. E Deus coloca um coração novo. E não vou falar para você. Você acha que um transplante, ele não é dolorido? Eu fico imaginando uma pessoa que faz um transplante e depois, assim, aquela coisa ali fica tudo dolorido, né? É horas de cirurgias, né? No caso do Senhor Jesus, é bastante tempo, né? De cirurgia. Então, é como se você fizesse uma cirurgia mesmo de transplante. E às vezes é dolorido. Às vezes nós não queremos ir para a mesa de cirurgia. Às vezes não queremos aquela situação. Nós tentamos sair de qualquer jeito dessa transformação. Porque vai nos exigir muito. Vai nos fazer ter que tirar nossas próprias convicções. Vai ter que tirar nossas, né, o que nós queremos esconder, né? Então, eu queria, essa palavra que eu tenho hoje para vocês, que o nosso coração pode ser transformado e mudado, né? E para quem quiser realmente ter um coração transformado, um coração voltado para o Senhor, a Bíblia fala que nós conseguimos, amém? Então, aqui em Jeremias, vamos ler só o último versículo. Jeremias 17:7. Só o último versículo, a gente já vai orar. Jeremias 17:7. Jeremias 17:7. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, amém? Cuja confiança nele está. Ele será uma árvore, como uma árvore, plantada junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Amém? Então, esse é um coração ideal, né? Amém? Então, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos dê o teu coração, Pai, que é um coração sem engano, Pai. Oh, Pai, tu tens para nós pensamentos de paz e não de mal, para que nós tenhamos o fim que desejamos, Pai. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és o nosso Deus. Nos tiraste o coração, Senhor, um coração danoso, um coração, Senhor, maligno, voltado para as coisas dessa terra. Um coração que nos engana, Senhor, com uma bondade enganosa. Mas, Senhor, a tua verdade, a tua palavra nos limpa, nos transforma. A tua palavra, Senhor, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, Pai. Deus, nós te louvamos, Senhor. Quando tu morreste naquela cruz, tu nos deste um coração, Senhor, voltado para as coisas, Senhor, espirituais. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos. É possível, Pai. É possível porque tu és os médicos dos médicos. A tua palavra diz, Senhor, que tu veio para os que estão doentes, não para os que estão curados. E, Senhor, nos cura, Pai. Nos cura, Senhor. Voltemos para o Senhor. Nos limpa, nos lava, Senhor. Nos restaura, Senhor. Esquadrilha nosso coração, Senhor. Sonda o nosso pensamento, veja o nosso coração, vê se há em nós algum caminho mau. Nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai. A tua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, nos dê um coração, Senhor, voltado para ti, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor.
Porque a tua palavra diz, Senhor, que nas suas pisaduras nós fomos sarados. E tu levaste todas as nossas transgressões, todas as nossas dores. Nós deixamos o nosso coração velho, Senhor, naquela cruz, Pai. E hoje nós temos um coração de carne, Senhor, voltado para as coisas espirituais. Nós te exaltamos, Senhor. Cubra-nos com o teu sangue, guarda-nos, Senhor. Aleluia, exaltado és o teu nome. Amém. Sempre estás aqui, desci.